Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso projeto Jornadas. No nosso vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre as concepções de psique, de mente consciente e mente inconsciente em Freud e em Jung, para nós entendermos algumas diferenças que são fundamentais, tá certo? A primeira ideia é que o Freud ele dizia que a nossa mente inconsciente surgia da mente consciente. Então é como se a mente consciente fosse o primeiro aspecto, tá certo? E através do processo que ele chamou de repressão, né, que ele desenvolveu, o inconsciente se desenvolve aí nos primeiros anos de infância, tá certo? Dentro da visão dos dois, o inconsciente é muito maior do que a mente consciente. A mente consciente é uma pequena parte, enquanto que o inconsciente é como se fosse um grande porão, né? Um grande porão de potencialidades para o Jung e de aspectos reprimidos para o Freud, tá certo? Lembrem um pouquinho daquela imagem, né? Quem conhece um pouquinho de psicologia, quem pesquisou um pouquinho já viu essa imagem de um iceberg, onde a maior parte fica submersa e uma pequena parte ficaria aí, né, exposta, ficaria para fora. Essa pequena parte exposta seria a mente consciente, a mente inconsciente seria toda essa totalidade que ficaria mergulhada nesses aspectos mais invisíveis da personalidade, tá certo? Ao longo da nossa vida, nós vamos tomando consciência de aspectos dessa mente inconsciente, mas sempre como um diálogo e nunca como um esgotar desse inconsciente. Não quer dizer então que a gente vai saber tudo sobre a mente inconsciente. A gente sabe alguns aspectos através daquilo que nos chega, através de símbolos, de sonhos, de imagens dessa mente inconsciente, tá certo? O Freud ele dividia essa mente que é juntando mente consciente e mente inconsciente em três aspectos, que é a dinâmica da psique do Freud. Ele falava de ego, id e superego. O id representava a dinâmica pulsional, quer dizer, a fonte dos desejos, a fonte da pulsão, a fonte daquilo que nos faz desejar e querer sempre mais e buscar o prazer em nossas vidas. O Freud ele diz que uma parte da nossa psique tem uma pulsão de vida, que é a busca desse prazer, e também desenvolveu depois estudos que perceberam que na nossa psique a gente tem uma espécie de pulsão de morte também, que seria aí um prazer na dor, que seria uma busca dessa autoaniquilação, como se fosse um impulso biológico, mas que também está presente na nossa mente inconsciente, tá certo? O ego é como se fosse o administrador entre o id e o superego. O ego seria realmente aí, né? O eu seria um aspecto central na psique. E quem seria o superego? Seria uma camada de crenças, de valores, de falas que nós, de certa forma, integramos, que nós engolimos dos nossos pais, dos nossos professores, da sociedade, dos nossos amigos. Então nós criamos uma camada e essa camada é como se fosse um diálogo interno que vai, de certa forma, o tempo todo meio que tentar nos colocar para baixo, nos impedir de realizar os nossos desejos, os nossos prazeres. E aí o ego teria que administrar esse superego, que seria como se fosse uma voz social, mais internamente, e o id, que seria a voz do prazer, a voz do desejo, a voz daquele prazer desmedido, que também seria algo que surgiria internamente. O ego seria um administrador entre um e outro, seria um mediador entre essas duas funções, tá bom? E entre consciente e inconsciente a gente tem não tem uma divisão clara de quais aspectos estão em qual mente, consciente ou inconsciente, tá certo? O ego seria nossa mente inconsciente, mas tem aspectos deles inconsciente. O id seria inconsciente, mas pode de vez em quando vir um aspecto dele para a consciência, que seria um desejo, uma pulsão, algo que vem forte. E o superego também seria algo a princípio pré-consciente ou inconsciente, mas se tornaria consciente quando a gente começa a tomar consciência dessa voz interior que nos limita, que nos traz crenças, que nos traz valores, né? Que muitas vezes até mesmo não são nossos, e aí a gente poderia trabalhar um pouquinho essa voz, esse diálogo interno, para que fique mais apoiador, mais positivo, um pouco mais leve, digamos assim, para nós, né?
Jung, por outro lado, ele desenvolve o conceito de mente consciente, mente inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, tá certo? Ele diz que o inconsciente é a matriz principal, a nossa mente surge da mente inconsciente. E dessa mente inconsciente a gente tem que a consciência surge como se fosse... Ele fala da metáfora como se nós tivéssemos ilhas de consciência. Então a criança, ela não tem uma continuidade da consciência, ela tem várias pequenas ilhas, essas ilhas vão se juntando e quando chega mais ou menos aí nos 2, 3 anos de idade ou um pouco antes, no caso nos dias de hoje, né, que está tudo tão mais rápido, essas ilhas de consciência se juntam e formam como se fosse um continente. E aí esse continente seria o complexo do eu, que seria a mente consciente, em parte, né? Tem uma parte do complexo do eu também que fica inconsciente, mas que é como se fosse a parte submersa, né, do continente, mas uma boa parte ficaria aí sendo a nossa consciência. Nosso inconsciente pessoal são todos os nossos registros, as nossas memórias, a nossa história de vida, a parte de nós que nós vivemos e às vezes nós sabemos uma parte desse inconsciente e nós podemos acessá-lo, mas também tem uma grande parte que nós não temos conhecimento, que são coisas que ficam registradas, às vezes também crenças, valores, traumas, que ficam na nossa mente inconsciente, no inconsciente pessoal, influenciam nossa vida em grande medida, em grande parte, e muitas vezes nós não sabemos. Por isso também que o processo da psicologia, do fazer psicologia, da psicoterapia, é um processo também de tornar consciente esses aspectos, né, que muitas vezes nos negativam, muitas vezes nos bloqueiam, nos impedem no nosso desenvolvimento pessoal, né? E o Jung, ele desenvolve também a compreensão do inconsciente coletivo, né? Tem uma série de antecessores dessa ideia de inconsciente coletivo na filosofia, na antropologia, mas o Jung, ele traz, né, cientificamente, dentro da psicologia, essa compreensão mais bem consolidada, né? E o que seria esse inconsciente coletivo? Jung, ele percebeu que existem vários temas fundamentais que se repetem nas histórias da humanidade, né? Então, se você pegar as mitologias, as religiões antigas, os contos de fadas, a literatura, a gente vê uma série de temas. Esses temas é o que o Jung chamava de arquétipos, tá certo? Depois a gente vai se concentrar um pouquinho mais em estudar o que são esses arquétipos, mas qual é a ideia? É que esses arquétipos são como se fosse um molde, uma forma na qual a psique ela se desenvolve, tá certo? Tem um antropólogo, Claude Lévi-Strauss, que falava de categorias de conhecimento, como se fossem categorias primárias de conhecimento. Uma forma de você entender isso como se fosse uma forma, e essa forma vai dar forma à psique. Imagine aqui várias formas de bolo, né? Uma circular, uma quadrada, grande, uma pequena, uma triangular. Então, uma em forma de coração, enfim, é como se a nossa mente inconsciente tivesse várias dessas formas e essas formas fossem dar forma às nossas experiências. E aí essas várias experiências, elas se agrupam com o conteúdo das nossas experiências pessoais na nossa psique, tá bom? Nós não temos acesso a imagens dos arquétipos, então os arquétipos, eles são formas vazias, né? E essas imagens, elas vêm na nossa história de vida pessoal e preenchem esses arquétipos na nossa mente inconsciente, tá bom? Através das histórias que nós vemos, ouvimos, assistimos ao longo da vida, através dos sonhos, das imagens que nós recebemos aí da nossa mente inconsciente, tá bom? Então, no inconsciente coletivo, a gente não tem conteúdo, a gente tem forma. No inconsciente pessoal, aí sim a gente tem forma. E aí essa forma são os conteúdos dessas experiências, elas se agrupam naquilo que Jung chama de complexos, e a gente vai aprofundar isso num outro momento, numa outra aula. E na consciência, a gente teria como se fosse o aspecto realmente aí mais superficial da psique. Aquilo que eu junto, aquilo que eu acredito que sou eu, não é? E que forma essa mente consciente, tá bom? Um outro aspecto de diferença entre Freud e Jung é em relação à libido. Enquanto que a libido para o Freud se tratava sempre de desejo, de energia sexual, para o Jung a libido seria
uma energia psíquica. E a energia psíquica ela seria neutra, ela poderia ser canalizada para os mais diversos aspectos da mente, da psique do ser humano, né? Então, enquanto que o inconsciente, para o Freud, era como se fosse um depósito de lixo, de aspectos reprimidos, de coisas que nós não aceitamos, desejos não realizados, para o Jung a gente teria no inconsciente, além desse aspecto que também é negativo, a gente teria todo um potencial positivo, que seria o desenvolvimento desses nossos potenciais maiores, o potencial de crescer, de evoluir, de aprender, de amar, de ter valores positivos e construtivos para que a gente possa ter uma boa relação com a vida, com as pessoas, com a humanidade, com tudo que existe, né? Então, na nossa mente inconsciente para o Jung existe potencial, enquanto que para o Freud seria como se fosse um grande depósito, um grande porão, né, de aspectos reprimidos. Para o Freud, o sexo seria como se fosse uma força motriz, é o grande motor da história, do carro da humanidade, né? O aspecto principal da nossa personalidade seria a sexualidade, que depois ele desenvolveu e ele meio que generalizou, ampliou, diz que a sexualidade na verdade é prazer, né? Então tudo aquilo que você faz com prazer seria um aspecto, seria uma dimensão da sexualidade. Uma prova em apoio a isso seria justamente aquela ideia de que quando a gente gosta de uma coisa, a gente diz que nos dá tesão, por exemplo, né? Então, para o Freud seria a comprovação, né? Seria um outro aspecto dessa dimensão da sexualidade que se expressa em múltiplos níveis no nosso psiquismo, né? E para o Jung, o sexo e a sexualidade seria apenas uma das funções orgânicas, assim como a fome, a sede, a excreção, o sono. Então, o sexo seria uma dessas funções orgânicas e, na verdade, a energia psíquica é que toma vários destinos, várias diretrizes ao longo do nosso psiquismo. Aí a gente teria essas várias fontes de prazer, mas o prazer não seria a mesma coisa de sexualidade, né? Para o Jung. Seria, na verdade, uma expansão dessa energia psíquica, né? Um outro aspecto entre os dois é a visão de doença e saúde. Enquanto que para o Freud, todo mundo ele é encaixado em algum dos aspectos de adoecimento que ele colocava, né? A neurose, a psicose, a perversão, ele dizia que todo mundo se encaixava em uma dessas categorias. E aí a pessoa que é mais ou menos saudável seria aquela pessoa que consegue aceitar os seus problemas psíquicos. Normalmente um neurótico que consegue aceitar a sua neurose, né? E aí a gente tem a neurose obsessiva, a estrutura obsessiva, e a gente tem a neurose histérica, que aí seria uma outra estrutura, né? Se você quiser, você pode aprofundar, estudar mais sobre isso, estudar mais sobre Freud, para poder entender esses aspectos. Na psicose e na perversão já seriam aspectos mais complicados, já seria um processo de adoecimento um pouco mais difícil, digamos assim, de haver uma cura, né? Para o Jung, não. Para o Jung, a doença seria sempre um desequilíbrio. Seria um estado de não estar adaptado à vida. Adaptado não significa aquela pessoa passiva que tudo aceita, tá? Adaptado significa ter recursos pessoais, ter uma boa forma de lidar, de se relacionar com a vida, né? E saúde para o Jung é uma visão possível, né? Então, para o Jung, na verdade, enquanto que para o Freud é meio que impossível você ter uma saúde plena, perfeita, para o Jung não, a saúde é o original e a doença seria um desequilíbrio. A saúde estaria no equilíbrio dessas várias funções psicológicas, né? E aí ele falava de um equilíbrio, de um diálogo, o Jung falava de um diálogo entre consciente e inconsciente, como sendo aí a visão que ele trazia, né, de saúde. Saúde também está num processo de desenvolvimento, que é o processo que ele chamava de individuação, tá bom? Um outro aspecto interessante sobre os dois, interessante para mim, é que para Freud a religião era uma ilusão, né? Então sempre que a gente buscava a religiosidade, o Freud ele acreditava que isso era uma busca de um retorno ao útero, uma busca de uma sensação oceânica que nós tivemos no útero, e na verdade ele tinha uma visão
que era muito adaptada à sua época, que era aquela visão científica, né? Que buscava realmente retirar qualquer tipo de perspectiva religiosa e tratava a religião realmente como uma ilusão, né? Até um dos seus textos é justamente o futuro de uma ilusão, falando, né, que a religião tenderia a se acabar com o desenvolvimento da humanidade, com o desenvolvimento da ciência. O Jung ele já tinha uma outra visão, que aí é mais consoante aí com o que nós acreditamos aqui, que a religião seria a religiosidade, não a religião, a religiosidade seria um potencial básico do ser humano, né? Então a religiosidade seria como se fosse um impulso que nós temos de nos conectar com o todo, com o sagrado, com o divino, com aquilo que nos ultrapassa. E aí, claro, os vários agrupamentos humanos criaram religiões organizadas e instituídas para poder viver isso, né? Mas a pessoa pode viver esse impulso religioso fora de todas essas religiões, ou mesmo dentro de uma religião ela pode ter percepções que ultrapassem essa visão tradicional daquela religião, né? Percepções espirituais, percepções religiosas suas, crenças, valores seus que são diferentes às vezes daqueles instituídos pela religião. Então a ideia é que não se institui uma religião do ponto de vista consciente. A ideia é que a religiosidade ela é inconsciente e ela é uma opção que vai se expressar nas nossas vidas, tá bom? Então essas são algumas das diferenças. Tem alguns outros aspectos, eu acredito que eu me concentrei aqui nos aspectos mais importantes, tá certo? Se você quiser, claro, isso daqui é apenas um convite para que você possa se aprofundar nos estudos entre Freud e Jung, tá bom? O Jung tem alguns livros no começo de suas obras completas que falam sobre Freud. Um deles é Freud e a Psicanálise, né? Mas tem alguns outros também. Então, nesse livro, Freud e a Psicanálise, ele fala um pouquinho da diferença entre a sua concepção e a concepção do Freud. Ainda que boa parte das suas concepções estivessem construídas lá, é uma obra muito inicial do Jung. Não sei se vai ser realmente assim, apenas, eu acredito que é interessante apenas para quem realmente quer estudar a fundo a psicologia analítica, né? Mas tem vários outros livros de comentadores que falam um pouco sobre essa diferença entre Freud e Jung, que eu acho que pode ser interessante aí para o leigo, para entender um pouco mais, né? Gratidão por estar conosco. A gente vai encerrando o nosso vídeo aí com bastante tempo além do que eu queria, mas eu achei que foi importante. Nos próximos vídeos a gente aprofunda em outros aspectos da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Agradeço por você estar comigo. Curta, comente, compartilhe para que esse mini curso chegue em outras pessoas. Gratidão e até o nosso próximo vídeo.